Explosivo! Ives Gandra é acusado de incitar golpe e se defende na OAB aos 90 anos após infarto. Caso envolve documento encontrado no celular de Mauro Cid. Em face das inúmeras publicações que falam que a Ordem reabriu o processo que a Ação Brasileira de Imprensa, uma outra instituição, apresentou contra mim, dizendo que eu era o inspirador do golpe, os jornais publicaram que a Ordem estava reexaminando o processo e tinha reaberto. Para dar uma explicação do que realmente aconteceu e de que não é isso que está acontecendo. Em primeiro lugar, a Ordem dos Advogados, todo pedido que entra, eles têm que julgar pelo Tribunal de Ética. E o que houve é naqueles processos em que a BI perdeu sempre, primeira instância, segunda instância, eles entraram com embargos de declaração. Nesses embargos de declaração, pediam que não fosse considerado que eles perderam o prazo de recurso para a segunda instância. E o que houve foi um pedido de vista depois de um voto favorável, dizendo que eles tinham perdido e favorável a mim, de que queria só examinar se realmente os prazos tinham sido contados corretamente. Eles perderam em primeira instância, perderam em segunda instância, entraram com embargos de declaração, e eu tenho convicção de que o processo não tem nenhuma possibilidade de êxito no tribunal, pelos motivos que eu vou apresentar agora. Em primeiro lugar, eu comentei com o Celso Bastos 15 volumes, mas o capítulo dedicado, o título dedicado à defesa das instituições democráticas do Estado, que é Estado de Sítio, Estado de Defesa, Forças Armadas e Polícia Militar, este é o volume 5º dos meus comentários, dos nossos comentários. Como nós dividimos a tarefa, 7,5 livros para ele, 7,5 livros para mim, eram mais ou menos 10.000 páginas, os comentários totais, eu fiquei encarregado de comentar o 142. E em 1997, nós publicamos o 5º volume, que era da minha responsabilidade. Lá em relação ao artigo 142, deixei claro que aquilo, pelos anais da Constituinte, tinha sido uma redação, dizendo tríplice a função para as Forças Armadas: defesa da pátria, garantir as instituições e, por solicitação de qualquer dos poderes, garantir a lei e a ordem. Eu mostrei que essa redação fora do senador Fernando Henrique Cardoso para se opor a uma redação do deputado José Genuíno, que pretendia reduzir as funções das Forças Armadas exclusivamente para a defesa da pátria. Coloquei lá. Em 2014, nós fizemos, eu, Carlos Walder e Disseu Torresini, estudos sobre direito constitucional contemporâneo, em homenagem ao ministro Gilmar Mendes, que é um grande constitucionalista. O meu artigo foi sobre isso, mostrando, em primeiro lugar, que o 142 só poderia ser aplicado por solicitação da garantia da lei e a ordem de um dos poderes e para garantir e não romper a lei e a ordem. É o que está escrito aqui, é o que representa minha interpretação. Mais do que isso, eu dizia que jamais ouviria a possibilidade, em 2014, da utilização dessa parte, porque dificilmente o Legislativo e o Judiciário, num eventual
conflito entre os poderes, pediria que as Forças Armadas interviessem. E se fosse o presidente a pedir, como ele era o chefe das Forças Armadas, ele não poderia conduzir as Forças Armadas, porque ele era a parte interessada. É o que está escrito neste livro em homenagem ao ministro Gilmar Mendes, coordenado por mim, cujo artigo meu versa sobre isso. Em 1990, eu fui convidado para ser professor da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército para oficiais, coronéis, que no fim do ano seriam escolhidos generais de brigada. Nesse curso de CPA, que se incluía Direito Constitucional e Conjuntura Política, eu interpretava como interpretei a Constituição nos meus comentários de 97 e no livro para Gilmar Mendes. E percebia que os militares, aqueles que lá estavam, os coronéis que seriam escolhidos, e tinha sempre na turma 1 ou 2 capitães de mar-guerra da Marinha, ou 1 ou 2 coronéis da Aeronáutica, e nós mandamos do Exército também para a Escola de Guerra Naval, para a Escola da Aeronáutica, 1 ou 2 coronéis do Exército. Percebia perfeitamente que o curso era criado para respeitar a Constituição. Eu mesmo, quando fui convidado, estranhei em 1990, porque sou reservista por problemas físicos, eu fui impedido de prestar o vestibular para entrar no CPOR. Eu dizia, eu sou um reservista de terceiro, vocês estão convidando para ser professor. Eu disse, nós queremos conhecer a Constituição, já tinham saído os primeiros livros nos nossos comentários à Constituição. Eu conheci durante 33 anos a mentalidade de todos eles. Na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, muitas vezes me perguntavam interpretações, não aqueles que estavam fazendo o curso comigo, mas aqueles, enfim, que faziam outros cursos dentro da escola e não concretamente CPORs. E em 2017, um major me perguntou sobre a interpretação e numa carta que eu respondi, não era meu aluno, porque eu não lecionava para majores, mas a vida inteira de professor, eu sempre respondi a todos os alunos do Brasil e do exterior, de qualquer faculdade, mesmo não sendo meus, porque eu entendia que a função de um professor é ensinar, explicar, mostrando que, enfim, nas crises poderiam ser chamadas as Forças Armadas, como, aliás, o presidente Michel Temer chamou quando o PT e o MST, através de alguns elementos seus, invadiram e depredaram o Congresso Nacional. Ele utilizou o estado de emergência, decretou e pôs todo mundo para fora e achou que era um baderneiro e não perdoou-se em 24 horas ou 48 horas, estava todo mundo na rua. Essa carta constou do celular do coronel Cid, que eu tenho a impressão que não foi meu aluno, ele guardava o rosto de todo mundo, 30 e poucos coronéis em cada turma, em cada ano, e eles me deram título, inclusive, na escola, de professor emérito. E esta carta de 2017 é o que está, a partir dessa carta, tentaram no Supremo Tribunal Federal pedir uma investigação sobre mim, porque eu estaria inspirando com o meu 2017, com esta carta, aquilo que eles entenderam que era um golpe de Estado, através de uma ação de descumprimento de preceito fundamental. 2 advogados se apresentaram. Como esta ação foi uma comissão que organizou, nomeada pelo presidente Fernando Henrique, isto é, ministro Gilmar Mendes, ministro Oscar Correia, Arnoldo Valde,
eu e Celso Bastos, nosso projeto, anteprojeto, como nós redigimos, foi aprovado sem mudança de uma vírgula pelo Congresso Nacional. O dispositivo, a lei, a DPF, é só para controle concentrado, para dizer se uma lei é ou não é constitucional. E eles pediram, através de uma DPF, investigação a meu respeito. É evidente que o Supremo nem considerou o pedido. Nem eu fui notificado, se fosse eu ia dizer o que eu estou dizendo agora, mas eles mesmos desconsideraram e nada fizeram. Como não conseguiram no Supremo aqueles que estavam entendendo que eu era profeta, que em 2017 eu já tinha previsto tudo isto, entraram na Ordem dos Advogados. E houve uma decisão de primeira instância aqui em São Paulo, dizendo que era uma interpretação de um professor e que isso não era objeto, inclusive, de um cumprimento ou descumprimento da ética profissional. Eu nem fui notificado para defesa, mas mesmo sem ter feito defesa, eles decidiram favoravelmente por unanimidade. Eles recorreram. Aí eu resolvi fazer a sustentação oral. Mas o que ocorreu? O processo, eles entraram fora do prazo. Então, apesar de eu ter feito a defesa mostrando isso que eu estou mostrando aos senhores, inclusive levando, em 28 de novembro de 2022, eu publiquei no Conjur, que é uma das veiculações de veículos mais respeitados em direito no Brasil, um artigo em que eu dizia: durante a campanha eleitoral, em artigos, palestras, através do Instagram, manifestei minha absoluta convicção de que a possibilidade de uma ruptura institucional seria zero multiplicado por zero dividido por zero. Aqui, infelizmente, com um erro matemático, depois vieram me esclarecer os matemáticos que zero dividido por zero dá infinito. Mas o que eu queria dizer é que não havia nenhuma possibilidade. Em face das declarações em defesa das democracias contra golpe de entidades que vislumbraram tal possibilidade, pelo Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo, veiculamos, e eu sou presidente do Conselho, declaração à parte, reiterando nossa posição que tal risco inexiste. Com o processo da Ordem, o antigo presidente do Conselho Federal da Ordem, e que foi o relator da Constituinte, quem relatou a Constituição do Brasil, que é o senador Bernardo Cabral, quando ele soube, ele me mandou uma declaração mostrando tudo o que eu fiz em relação à Constituinte, em relação à Ordem, como conselheiro que foi 8 anos, presidente do Instituto dos Advogados, entende? E para mostrar, até termina falando, e quero dizer ainda que o professor Ives é um senhor advogado, e declara que algumas coisas, tudo que eu tinha feito em relação à Ordem, para esse processo mostrar que não tinha nenhuma base. E o aspecto principal é que o Tribunal de Ética da Ordem só pode decidir sobre falta de ética no exercício da profissão, é o que diz o artigo 34. Eles estão pretendendo uma interpretação que não é a minha, que é a deles, que a minha está nos meus escritos, de que não havia nenhuma possibilidade. O artigo estava na Constituição para garantir a lei e a ordem e não para romper a lei e a ordem, e continuaram. Agora, tendo feito a sustentação na terça-feira, tendo o relator, um novo composição do tribunal, reiterado a perda de prazo, um segundo
conselheiro pediu vista para verificar, disse ele, se houve ou não a perda de prazo, para ler o processo. Eu estou absolutamente tranquilo sobre o processo. Agora, o que me impressiona é como aquilo que deveria correr em sigilo dentro da ordem foi para todos os órgãos de imprensa e com uma distorção profunda no meu pensamento. Primeiro, porque não é o que eu escrevi em todos esses livros. Segundo, aquela carta, que é a única coisa que está no celular, é de 2017, quando nem se sabia que o presidente do Brasil em 2019 seria Jair Bolsonaro. E terceiro, não diz respeito ao meu pensamento. Meu pensamento é o que eu escrevi, é o que eu publiquei no Instagram, é o que eu sempre disse. Então eu só quero trazer isso para os meus... e um Instagram hoje muito mais demorado, para mostrar que eu estou com uma tranquilidade absoluta, tenho absoluta confiança no Tribunal de Contas, da ética da Ordem dos Advogados, até porque eu já participei desse tribunal, que na época chamava-se Primeira Turma do Conselho da Ordem, para julgar em segunda instância as infrações disciplinares. Tinha participado de 79 a 80 na primeira instância, na Comissão de Ética e Disciplina, e de 81 a 84 na primeira turma, que era o Tribunal de Ética da época, porque o Tribunal de Ética, na minha época, do Conselho de Ordem, só tinha uma função de definir normas para o exercício profissional. Então eu queria tranquilizar todos os meus seguidores no Instagram que os fatos são esses, não as narrativas que inventaram, que não leram o que eu escrevi, porque se tivessem lido, evidentemente, teriam percebido que não teve uma influência nenhuma, e mais do que isso, sem ter conhecimento direto daquelas pessoas que hoje estão sendo examinadas, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Pode ser até que tenham sido pessoas que assistiram minha aula enquanto coronéis, mas eu não me lembro. E essas aulas estão muito tranquilo, estão inclusive nos livros que eu escrevi, que era a interpretação que eu passava para todo mundo. De tal maneira, senhores seguidores, meus amigos seguidores, aqueles que me acompanham, e hoje na casa de 567 mil, que sempre me acompanharam, o que me emociona sobremaneira. Os fatos são esses. As narrativas não valem nada. Mas como eu fui conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil na seccional de São Paulo durante 8 anos e presidente da mais antiga instituição, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo, de 85 a 86, no período constituinte, eu estou tranquilo, rigorosamente tranquilo sobre o resultado, que não poderá ser outro, senão na análise dos fatos verificar que aquele artigo que eu escrevi em 28 de novembro sobre o caso concreto que se levantava da possibilidade de um golpe, que não havia nenhum risco, nenhum, era zero. E esta mesma manifestação eu fiz no Congresso Nacional, dizendo que como professor da escola, na época eu ainda era professor da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército, conhecendo os membros do Exército, aqueles coronéis que queriam ser generais, eu podia dizer com absoluta tranquilidade que nunca houve, não havia, nunca houve, e continuo afirmando hoje, qualquer risco de golpe no Brasil. Queria trazer esse esclarecimento aos meus queridos amigos, seguidores.